Então, esses contrastes que nós observamos na vida, nós sofremos muitas vezes em ver o outro sofrer, em acompanhar a situação difícil de outras pessoas. Então, nós sofremos também, é natural. Se nós não sofrêssemos, se fôssemos indiferentes, então nós não seríamos humanos. Onde está o nosso sentimento, né? A nossa sensibilidade, a nossa fraternidade. Sofremos, passamos por muitas vezes, alguns momentos de dúvida, né? Às vezes nós nos pegamos, ai meu Deus, será que é isso mesmo? Né? Que situação difícil, mas logo em seguida nós conseguimos nos recuperar, colocarmos a nossa cabeça, né, a pensarmos em Jesus, em Deus, saber que eles estão conosco, que nós estamos aqui neste planeta a fim de aprendermos e evoluirmos. E essas dificuldades são esses degraus que nós precisamos, né? Então, esta frase que eu trouxe para nós, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, do jeito que estivermos, por fora ou por dentro de nós mesmos, Jesus nos aceitará na condição de seus cooperadores na obra do Evangelho. Então, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, por dentro, no nosso íntimo, sem termos que falar nada para ninguém, sem termos que demonstrar, a obrigação de demonstrar nada para ninguém, nós temos essa certeza de que Jesus está conosco e conta conosco, né? E quando ele fala, Jesus nos aceitará na condição de seus cooperadores na obra do Evangelho. O que ele quer dizer com isso? Que nós precisamos pegar, muitas vezes, a nossa dificuldade, o nosso problema, as nossas angústias, né? Dobrar ele, guardar ali numa caixinha e nos dispor a ajudar o nosso próximo. Esquecermos um pouco de nós mesmos, doarmos o que temos de nós, de bom, em benefício do nosso irmão. Essa atitude de caridade, de trabalho, ela nos ajuda muito a compreendermos e a superarmos as dificuldades que nós temos que enfrentar, né? Então, é assim que Deus quer que nós possamos agir, para superarmos as nossas dificuldades e pensarmos no outro. Né? Acredito que alguns de vocês hoje vai dar o passe, vão trabalhar na cesta básica, enfim. Ou então, intimamente, fazer uma vibração, fazer uma prece. Isso é lembrar do outro. Superar, passar por cima da nossa dificuldade e lembrar que tem pessoas muito piores. Tem pessoas passando por dificuldades muito grandes. Quando nós não gostamos do prato que está na nossa mesa, lembrarmos que muitos dos nossos irmãos não têm aquilo para comer. Então, neste momento, sermos gratos, né? Então, essa postura nossa diante da situação, ela faz com que nós cresçamos espiritualmente. E eu trouxe aqui o exemplo do Jerônimo Mendonça. Vocês já ouviram falar no Jerônimo Mendonça? Ele já desencarnou, mas essa pessoa, quando ele era adolescente, ainda jovem, ele passou a ter problemas de saúde, uma doença neurológica. Ele foi perdendo todos os movimentos do corpo, até que ele ficou paralítico, até que ele ficou preso numa cama. E ele não conseguiu nunca mais se mover. Ele não movia nada, ele não mexia um músculo. Ele ficou totalmente paralisado. Ele só falava, enxergava e ouvia. Então, meus irmãos, ele naquela cama que foi até construída para o estado que estava o corpo dele, eles colocavam ele na cama, né? A cama dele, numa perua Kombi, e ele ia nas casas espíritas fazer palestra, falar de Jesus, levar esperança para as pessoas,
falar de coisas positivas, de alegria. Então, é isso que Paulo quer que nós façamos, quer que nós tenhamos uma postura de alegria perante a vida, né? E lembrarmos do nosso irmão. Então, esse Jerônimo Mendonça, ele é conhecido como gigante deitado. Ele ficou muito conhecido por conta dessa situação, que era, assim, inacreditável. Ele poderia chorar o resto da vida. Ele poderia estar lamentando, achando que Deus não tinha lembrado dele, que Deus não era justo, não era bom. No entanto, ele levava uma palavra de consolo, de esperança e de alegria para as pessoas. E ele mesmo era alegre, porque ele vivia sorrindo. Ele contava piada, ele era engraçado, gostava de contar casos, né, engraçados, para alegrar um pouquinho as pessoas. Esse é um exemplo muito bonito para mim. Eu sempre me lembro dele, sempre que eu posso, eu cito essa situação do Jerônimo, porque por bem menos, por um dedinho quebrado, né, uma dorzinha de cabeça, uma enxaqueca, nós ficamos de mau humor. Nós reclamamos e nos achamos a pior pessoa do mundo, a última da escala. No entanto, meus irmãos, quantas alegrias nós temos, né? Que nós vimos lá naquele slide que... Vocês já assistiram a uma palestra de Divaldo Pereira Franco? Vocês já perceberam que em muitas palestras, quando ele termina, ele faz uma oração de gratidão e ele vai agradecendo por ter os olhos que veem, pelos ouvidos que ouvem, por poder ter a fala, por poder se movimentar, por poder se alimentar. Ele vai citando essas coisas que Emmanuel falou. Ele vai agradecendo por ele estar em pé, por ele estar andando, por ele ter raciocínio, enfim. É maravilhosa a prece que Divaldo faz. Então, sempre que nós possamos, vamos aproveitar agora esse momento que nós somos trazidos aqui pela intuição, mas nós viemos pela nossa livre, espontânea vontade, com os nossos pés. Viemos andando porque nós escolhemos estar aqui, né? Nessa terça-feira à noite, de feriado, mas nós escolhemos estar aqui. E isso é uma bênção. Nós talvez não tenhamos nem noção do quanto isso é importante para o nosso crescimento espiritual, para o nosso aprendizado. Né? Nós já estamos nesse caminho, nós já fizemos essa escolha de aprendermos com Jesus, de refletirmos sobre o que o Evangelho está ensinando, né? Isso para nós é muito importante. Então, eu trouxe também para nós encerrarmos a nossa reflexão da noite, eu trouxe essa poesia da Alta de Souza, Espírito, né? Alta de Souza, ela é conhecida, foi denominada como a poetisa do Evangelho. Então, ela faz sempre poemas, versos, inspirada nas lições do Evangelho. E esta poesia, em especial, quem recebeu dela foi o Haroldo Dutra Dias. Em uma das palestras dele, ele recebeu essa mensagem dela. E está lá, né? Foi veiculada na internet para quem quiser ler e saber, né? Não é segredo nem nada. Então, é por isso que eu trouxe para nós, porque é liberada para quem quiser ver, né? E é muito importante, porque ela fala uma coisa muito profunda, né? Ela diz assim: segue, irmão, pelo berço do cruzeiro, desvendando a palavra de esperança. Retira o véu da letra santa e avança, e revela a verdade ao mundo inteiro. Então, meus irmãos, não é falar só, porque falar é bonito, né? Falar é fácil, é simples, mas dentro das nossas palavras que haja verdade, e que muito mais nós possamos sair, né, conviver e demonstrar
o quanto nós estamos preocupados em melhorar com as nossas próprias atitudes, né? Que nós iremos divulgar o evangelho não só por palavras, mas principalmente pelas atitudes. É uma frase de São Francisco de Assis, que ele falou assim para um discípulo: vá e pregue o evangelho. Se preciso, use palavras. Então, com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa fé, com a nossa esperança, com essa postura de alegria de viver, valorizando a família, valorizando os amigos, valorizando as oportunidades que vêm para nós a cada instante, nós estaremos, sim, mostrando o quanto nós estamos envolvidos com o Evangelho de Jesus e o quanto nós podemos nos tornar pessoas felizes. E ela continua: em tua alma, a pureza da criança, no olhar, o jeito simples e fagueiro, e as pérolas de luz do seu celeiro são frutos do trabalho que não cansa. Então, que nós tenhamos sempre esta postura simples, sejamos simples, como simples foi Jesus, como simples foi Paulo, que ele era um doutor da lei, ele tinha um poder, ele tinha uma cultura, ele era uma pessoa extraordinária em conhecimento, em inteligência, em sabedoria. E a partir do momento que ele se envolveu com o Evangelho, ele passou por todas aquelas situações que nós já falamos, mas principalmente daquela arrogância, daquele orgulho que ele tinha de raça, de casta, ele se tornou humilde. Andava descalço. Todo o percurso que ele fez para pregar o Evangelho, ele fez a pé e descalço e passou muitas dificuldades. Então, hoje nós não precisamos mais, né? Nós não precisamos mais passar por essas dificuldades, nós já vencemos isso, superamos. Mas nós ainda não sabemos ser humildes e sermos gratos ao Deus. Nós ainda temos uma certa arrogância. Eu digo isso por mim mesma, que eu sou a primeira a me policiar o quanto eu necessito de ser humilde, trabalhar isso em mim constantemente. Porque nós temos essa arrogância, né? Nós temos essa ganância pelo poder, pelo dinheiro, por estarmos no topo das redes sociais, no topo da sociedade, no topo da posição financeira. Então, que nós tenhamos essa simplicidade, embora tenhamos todas essas condições. Porque o fato de nós sermos humildes e simples não quer dizer que nós temos que ser pobres, andarilhos, andarmos sujos, maltrapilhos. Não! Existem muitas pessoas pobres, materialmente falando, que são orgulhosas, são arrogantes e não confiam em Deus, não têm a simplicidade de coração. E nós conhecemos muitas pessoas que têm muito dinheiro e que têm a simplicidade, né? Então, humildade e simplicidade não tem nada a ver com status material, né? De riqueza, de poder, nem nada. No olhar, jeito simples e fagueiro, né? Nosso olhar, tem até uma lição de Emmanuel que ele fala sobre o nosso olhar, que se o nosso olhar tiver luz, todo o nosso corpo terá luz. Essa luz não é nossa. Essa luz vem de Jesus. Vem do Pai que nos ama. Vem da nossa espiritualização. Do nosso esforço de sermos pessoas melhores. Sermos pessoas mais felizes. Levarmos a felicidade para o outro. E as pérolas de luz do seu celeiro são frutos do trabalho que não cansa. Tudo que nós pudermos realizar com o nosso trabalho, em nosso benefício e benefício dos outros, né, é um trabalho bendito, é um trabalho abençoado. E que nós possamos sermos sempre gratos em agradecer a Deus pela oportunidade do trabalho, seja ele qual for. A gente gostaria de ter, né, a posição lá do chefe, do diretor, aquele nosso vizinho que
recebeu uma promoção, aí ele pôde melhorar, construir uma casa melhor, pôde comprar o carro do ano, ele pôde viajar para o exterior. O jardim desse nosso vizinho é muito mais bem cuidado do que o nosso, não é verdade? Mas o nosso trabalho, que geralmente nós não damos valor muitas vezes estamos ali porque precisamos realmente, reclamamos do chefe, dos companheiros, de tudo, reclamamos do ônibus, do metrô, do carro, do trânsito, enfim. Nós precisamos ter mais humildade, segundo o que Paulo diz, eu sou a primeira a receber o aprendizado, né, para agradecermos. Todo bem que fizeres, onde fores, é alívio a mitigar alheias dores. Olha que maravilhoso nós podermos chegar num ambiente e sermos bem recebidos, recebermos aquela vibração de alegria das pessoas, ficaram felizes com a nossa presença. Ai, que bom que você chegou, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Porque nós vamos deixar uma mensagem de alegria, uma mensagem leve, uma mensagem suave. E quando nós sairmos, nós vamos levar conosco aquele ambiente que nós provocamos de paz, de harmonia e de alegria, né? Então, muitas vezes, naquele momento que nós estamos ali, de boa vontade, com alegria, nós estamos muitas vezes mitigando a dor, porque nós não conhecemos a dor do nosso irmão. Nós não sabemos o que se passa no íntimo de cada um. Então, nesses momentos, meus irmãos, mesmo sem saber, nós conhecemos as energias, né, as vibrações que todos nós possuímos e que todos nós, né, doamos para as pessoas, para o ambiente, né? Nós expedimos essas vibrações amorosas, que nós vamos angariar, buscar e receber de acordo com o nosso estado íntimo, nosso estado emocional, nosso estado de gratidão e humildade. É amor de coração contrito em prece, e por toda gratidão em teu caminho. Então, este amor, ele se transforma em prece para nós. Talvez não por nós encarnados, mas pelos amigos espirituais. Eles estão lá vibrando por nós. Eles estão lá retribuindo todo o bem que nós estamos fazendo naquele momento. Assim, por exemplo, como é tão importante o Evangelho no lar. Porque nós estamos ali promovendo a paz, a harmonia, a segurança, pedindo auxílio dos mentores para o nosso lar. Mas aquele lar que tem o costume, o hábito do Evangelho, ele recebe como que um farol na espiritualidade, dizendo, este lar cultiva o Evangelho. Então, as vibrações do Evangelho vão para o plano espiritual. E quando esses amigos precisam de energias, talvez até energias físicas, precisam de vibrações amorosas, eles vão buscar nesses lares, que são os pontos de referência de amor que eles têm. Muitas vezes, logo ali do lado, um pouco mais próximo, alguém está passando mal, alguém está doente, alguém sofreu um acidente, alguém se machucou, alguém está numa cama de cirurgia, precisando, naquele momento drástico. A espiritualidade está presente, porque são os mensageiros de Jesus. E eles vão buscar, meus irmãos, estas energias, esta ajuda, nas nossas preces, nos nossos corações. Então, nós temos esta grande missão, enquanto encarnados. Essa grande responsabilidade conosco e com todos aqueles que estão convivendo conosco, que nós amamos, e com todos os nossos irmãos de humanidade. Porque, afinal, estamos todos juntos, respirando o mesmo oxigênio, recebendo as mesmas bênçãos do Pai. Ouvirás uma voz bem de mansinho. É Jesus quem sorrindo te agradece.
Então, meus irmãos, olha o carinho da Alta de Souza. Ouvirás uma voz bem de mansinho. É Jesus quem sorrindo te agradece. Então, Jesus está presente em nossas vidas, junto conosco. E quando nós estamos com essa postura de alegria, com essa postura de conscientização, de humildade, de caridade, Jesus sorri. Ele fica alegre. Ele gosta. Ele agradece. E como que ele agradece? Nos envolvendo naquele seu coração tão cheio de luz, naquele coração imenso, naquela vibração dourada de luz, de paz, de alegria, de saúde. E é o que nós queremos. Nós queremos ser felizes. Nós queremos ter alegria de viver. Nós queremos ter paz. Queremos conseguir realizar todos os nossos sonhos. Queremos realmente aprender, fazer com que a nossa luz resplandeça. Porque nós somos luzes. É que nós somos um pouco esquecidos, mas nós somos luzes. Vamos fazer brilhar a nossa luz. E vamos, então, aprender a agradecer com Emmanuel, com Paulo e com Jesus. E assim nós vamos encerrando a nossa reflexão de hoje, agradecidos a Deus, a Jesus e aos bons amigos que estiveram conosco nesses momentos. Graças a Deus. E mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês.